Olá, meus irmãos! Sejam bem-vindos ao canal Alma Ascensionada. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e, se possível, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares pelo WhatsApp e redes sociais para ajudar a espalhar esta mensagem de fé. Hoje iremos nos aprofundar um pouco na história da poderosa Cruz de São Bento. A Cruz de São Bento, um símbolo de proteção e fé. A Cruz de São Bento é um dos símbolos religiosos mais conhecidos e venerados no mundo católico. Ela representa muito mais do que um simples objeto. É um poderoso sacramental, um sinal visível da fé e da proteção divina. A origem da cruz. A devoção à cruz de São Bento tem suas raízes na vida e na obra do santo monge beneditino. São Bento, fundador da ordem beneditina, viveu no século VI e é considerado o pai do monaquismo ocidental. Sua vida foi marcada pela busca da santidade e pela dedicação à oração e ao trabalho. A cruz, símbolo universal do cristianismo, sempre ocupou um lugar central na espiritualidade beneditina. Para São Bento, a cruz era um sinal da paixão de Cristo e um lembrete constante do amor de Deus pela humanidade. A medalha de São Bento, que inclui a cruz, surgiu pouco tempo após a morte do santo. Os monges beneditinos, inspirados pela vida e pelos ensinamentos de seu fundador, começaram a produzir medalhas com a imagem de São Bento e a cruz. Essas medalhas eram utilizadas como um sinal de devoção e como um pedido de proteção contra o mal. A cruz na medalha de São Bento possui um significado profundo. A cruz de Cristo. A cruz representa o sacrifício de Jesus Cristo e a nossa redenção. É um sinal de esperança e de vitória sobre o pecado e a morte. Proteção contra o mal. A cruz é vista como um escudo poderoso contra as forças do mal. São Bento, por sua vez, é invocado como intercessor para afastar as tentações e as adversidades. Conexão com Deus. A cruz nos lembra da nossa ligação com Deus e da necessidade de buscar sua vontade em todas as coisas. Além da cruz, a medalha de São Bento apresenta várias inscrições em latim, cada uma com um significado específico. Crux, Sancti, Patris, Benedicti, Cruz do Santo Pai Bento. Essa inscrição invoca a proteção de São Bento. VRS, Vade retro Satana, afasta-te, Satanás. Essa frase é uma exortação para que o demônio se retire. NSMV, non nocere mihi. Não me faças mal. É um pedido de proteção contra os ataques do inimigo. SMQLI, Sancti Michael, ora pro nobis. Santo Miguel, rogai por nós. Invocação ao Arcanjo Miguel, protetor da Igreja. A medalha de São Bento continua a ser um símbolo poderoso e significativo para milhões de pessoas em todo o mundo. Sua popularidade se deve a diversos fatores. Simbolismo. A cruz, as inscrições em latim e a figura de São Bento carregam um profundo significado religioso e espiritual. Proteção. A medalha é vista como um escudo contra o mal e as tentações. Fé. A medalha é um sinal externo da fé e da devoção a Deus. Tradição. A devoção a São Bento é uma tradição milenar que continua viva e forte. A devoção à cruz de São Bento continua viva e forte nos dias de hoje. Milhões de pessoas em todo o mundo usam a medalha como um sinal de fé e como um pedido de proteção. A cruz de São Bento é um símbolo de esperança, força e perseverança, e continua a inspirar e a confortar os fiéis.
A medalha de São Bento, com sua rica história e simbolismo, transcendeu as fronteiras da Igreja Católica e se tornou um objeto de devoção em diversas culturas e religiões. Sua popularidade se deve, em grande parte, à crença na sua capacidade de proteção contra o mal e de intercessão divina. Na cultura católica, a medalha de São Bento é um dos sacramentais mais populares entre os católicos. Ela é utilizada como um sinal externo da fé e como um pedido de proteção contra as tentações e as adversidades. A devoção a São Bento é especialmente forte em países como Itália, França, Alemanha e Brasil. Em outras confissões cristãs, a devoção a São Bento também se estende a outras confissões cristãs, como luteranos, anglicanos e ortodoxos orientais. Embora com algumas variações nos símbolos e nas práticas devocionais, a medalha de São Bento é vista como um sinal de fé e de proteção em todas essas tradições. Em culturas populares, além do contexto religioso, a medalha de São Bento também ganhou popularidade na cultura popular. Em muitos países, ela é vista como um amuleto de proteção contra o mal-olhado, a inveja e outras energias negativas. A medalha é frequentemente utilizada como um acessório de moda, sendo incorporada em colares, pulseiras e outros objetos. A medalha de São Bento na liturgia católica. Na Igreja Católica, a medalha de São Bento é frequentemente utilizada em bênçãos. Sacerdotes e diáconos podem abençoar a medalha com água benta e óleo, conferindo-lhe uma maior força espiritual. Exorcismos. Em casos de possessão demoníaca ou infestação, a medalha pode ser utilizada pelo exorcista como um instrumento de proteção e libertação. Rituais de proteção. A medalha pode ser utilizada em rituais de bênção de casas, carros e outros objetos, como uma forma de invocar a proteção divina sobre esses lugares e coisas. Procissões. Em procissões religiosas, a medalha pode ser carregada pelos participantes como um sinal de fé e devoção. O significado da presença da medalha em rituais. A presença da medalha de São Bento em rituais religiosos reforça seu significado como símbolo de proteção. A medalha é vista como um escudo contra as forças do mal e as tentações. Instrumento de exorcismo. A medalha é utilizada em rituais de exorcismo para expulsar demônios e espíritos malignos. Canal de graça. A medalha é considerada um canal através do qual as graças divinas podem ser recebidas. Vínculo com a tradição beneditina. A medalha conecta os fiéis com a rica tradição da ordem beneditina e com a vida de São Bento. A importância da bênção da medalha. É importante ressaltar que a medalha de São Bento ganha um significado ainda mais profundo quando abençoada por um sacerdote. A bênção confere à medalha uma força espiritual especial e a torna um instrumento mais eficaz de proteção e intercessão. A medalha de São Bento, em exorcismos, um escudo espiritual. A medalha de São Bento é frequentemente associada a rituais de exorcismo, e por boas razões. Sua rica história, simbolismo poderoso e a devoção popular a São Bento, como patrono dos exorcistas, a tornaram um instrumento importante nessa prática. Proteção contra o mal. A cruz e as inscrições na medalha são vistas como um escudo poderoso contra as forças do mal. As palavras "Vade retro Satana", "Afasta-te, Satanás", e as invocações a São Bento e a São Miguel Arcanjo reforçam esse papel protetivo. Conexão com o sagrado. A medalha conecta o indivíduo à esfera sagrada, fortalecendo a fé e a confiança na proteção divina.
símbolo de autoridade espiritual. A medalha, abençoada por um sacerdote, representa a autoridade da igreja e a força da oração. Devoção popular. A devoção a São Bento como exorcista e protetor contra o mal é profundamente arraigada na tradição católica, tornando a medalha um objeto de grande veneração nesse contexto. A forma como a medalha é utilizada em exorcismos pode variar de acordo com as tradições e os ritos específicos de cada igreja particular. No entanto, algumas práticas comuns incluem: bênção. A medalha é abençoada com água benta e óleo antes de ser utilizada. Imposição. O exorcista pode impor a medalha sobre a pessoa possuída ou no local onde se manifesta o mal. Oração. A medalha é utilizada durante a oração, como um foco para a concentração e como um instrumento para invocar a proteção divina. Signo da cruz. O exorcista pode fazer o sinal da cruz com a medalha sobre a pessoa possuída. Importante ressaltar: a medalha não é um amuleto. A medalha não possui poderes mágicos por si só. Sua eficácia está ligada à fé da pessoa que a utiliza e à graça de Deus. Exorcismos são realizados por sacerdotes autorizados. Somente sacerdotes devidamente autorizados pela Igreja podem realizar exorcismos. A medalha é um auxílio, não uma garantia. A medalha é um instrumento que auxilia no combate ao mal, mas a libertação definitiva depende da graça de Deus e da cooperação da pessoa possuída. A medalha de São Bento é um exemplo de como um símbolo religioso pode transcender as fronteiras culturais e se tornar um objeto de devoção universal. Sua capacidade de unir pessoas de diferentes origens em torno de um mesmo ideal é um testemunho do poder da fé e da espiritualidade. Obrigado por assistir até aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.